Nós vivemos uma multidão que é uma multidão de solitários, né? São pessoas que aprenderam a viver sozinhas e que não necessariamente esse aprendizado tenha sido um aprendizado que abrangeu também as questões psíquicas, né? De onde vem isso? A gente tem ali no século XVIII, depois de Revolução Industrial e tal, a gente tem uma especialização muito funcional do trabalho. As pessoas elas passaram a desempenhar funções muito específicas dentro da sociedade, a partir do mercado de trabalho, né, a partir daquilo que elas tinham a oferecer economicamente. E isso traz uma distinção muito grande entre os indivíduos. A gente pode pensar que é justamente nessa época em que esse conceito do indivíduo ele fica muito marcado, né? O George Simmel, que é um sociólogo alemão, ali também do fim do século XVIII, ele pensou bastante essas questões e ele foi uma inspiração aí para esse apanhado que eu estou apresentando para vocês. Dentro desse conceito, né, é que surgem as metrópoles, que surgem as grandes cidades, que são marcadas muito por uma pluralidade, né? A metrópole é aquela que abrange uma diferenciação cada vez maior entre os indivíduos. Ela é capaz de acolher todas essas pessoas, mas de acolher de uma forma muito distintiva. E uma das características da metrópole é que ela tende a uma hiperestimulação dos nossos sentidos. Nós somos chamados cada vez mais a olharmos, a percebermos coisas distintas e que dentro desse estímulo excessivo, né, que a metrópole traz, ela vai trazer também uma necessidade dos indivíduos de particularização, né? As pessoas, elas, por terem muitas referências, por estarem sempre inundadas com excesso de referências, elas vão se perceber seres mais complexos, mais plurais. É diferente de quando a gente pega uma sociedade mais... uma cidadezinha do interior e uma grande metrópole. Na cidadezinha do interior, os papéis eles são muito mais simples de se viver, as pessoas elas herdam muitas vezes a função que elas vão exercer dentro da sociedade e tal. Na metrópole, essa coisa vem como uma inundação. Você tem N referências e aí há uma necessidade de você buscar o seu espaço particular com muita propriedade. E isso vai fazendo com que, aos poucos, o excesso, né, desses estímulos todos vai fazendo com que as relações elas fiquem muito complicadas, porque é muito difícil desvendar o outro, né? É muito difícil conseguir fazer parte do universo do outro, dialogar com o outro de uma forma mais tranquila, né? Como se fosse sempre um mistério a desvendar, um enigma a desvendar, essa participação com o outro. Em compensação a isso, a metrópole ela vai entendendo como algo positivo a intelectualização. As pessoas elas vão se munindo de informação, elas vão se munindo de uma intelectualidade para que, de alguma forma, elas possam refrear o afeto que é natural, que brota. E isso vai trazendo também uma indiferença entre os indivíduos, né? As pessoas elas vão desenvolvendo naturalmente uma antipatia. É o antipatos, o antiafeto, né? As pessoas não se afetam mais como elas se afetariam diante de outras situações se elas estivessem num contexto mais simples, né? Elas vão perdendo a simpatia, que é a capacidade de se afetar com, e elas vão perdendo também a empatia, que é o afetar-se por, né? Aos poucos, nós vamos ficando cada vez mais frios e mais distantes e adotamos muitas vezes uma atitude blasé. A atitude blasé, na definição do Simmel, é o esgotamento que vai embotando as nossas características.
Como é que funciona isso? Temos aí um excesso de estímulos, né? Esse excesso de estímulos, ele vai nos cansando. A gente tem que corresponder a esse excesso o tempo todo, e isso vai fazendo com que a nossa energia ela vá sendo drenada para esses excessos, né? Então, na hora que nós precisamos reagir de uma forma mais com a disposição do afeto, não existe mais é como se a gente já estivesse desgastado, estressado para poder reagir com a energia, que é a energia apropriada que aquela situação pede. Esses contrastes rápidos, eles vão fazendo com que seja um esforço para nós mantermos a dinâmica de envolvimento diante das situações, de cada situação, de como cada situação aparece, né? E aí, essa atitude blasé, ela muitas vezes vai aparecer como uma ausência de substância. É como se eu mantivesse a forma, mas a substância em si, ela fosse se perdendo. Eu trouxe aqui um videozinho que eu acho que ajuda a ilustrar o que eu estou falando. Ele parece que não está nem aí, né? Está ali pulando de uma forma muito indiferente, muito sem nenhum tipo de reação afetiva diante da situação de estar brincando, de estar com uma outra criança por perto e tal. É um vídeo engraçadinho, mas eu acho que é uma forma da gente conseguir perceber como é que essa atitude blasé nos atravessa, né? Uma outra coisa que vai marcar toda essa dinâmica é que os nossos círculos sociais eles vão ficando cada vez menores e cada vez mais homogêneos. A gente tende a querer buscar sempre o semelhante, né? É aquela coisa meio narcisista de que Narciso acha feio o que não é espelho, como o Caetano colocou. A gente vai se aproximando cada vez mais daquilo que de alguma forma reflete aquilo que não é nem aquilo que eu sou, é aquilo com o que eu me identifico, né? E desse jeito a vida vai ficando mais conveniente porque ela vai ficando mais fácil. Eu vou sendo menos desafiado a corresponder às necessidades do cotidiano, né? E a consequência de tudo isso é a solidão, né? Esse traço negativo, doloroso da solidão, que é uma dor de não ser importante para o outro. Como a gente vai passando no mundo, é você caminhar na Avenida Paulista numa quarta-feira, 8 da manhã. Você tem uma total liberdade de não ser percebido, você pode usar a roupa, o penteado, o comportamento que você quiser, você não vai ser percebido por ninguém, ninguém vai te olhar, mas esse também é o seu grande mal, né? Não tem ninguém que lhe perceba, não tem ninguém que lhe deseje, não tem ninguém que lhe atribua algum tipo de importância.